Mãe, tem um homem apontando uma arma para mim. Ouvi a voz da minha filha, estranhamente calma no telefone. Não se preocupe, eu cuido disso. Mas talvez seja melhor você voltar agora, antes que esse sujeito acabe estampando as manchetes da noite. Saí correndo da sala de conferências, deixando para trás os rostos assustados dos meus colegas. Havíamos nos mudado para aquele bairro apenas 2 semanas antes. Quem poderia imaginar que a associação de moradores receberia minha filha com um barril de arma no rosto? Eles escolheram a casa errada. Mais do que isso, não tinham ideia de quem ela era. Se você já passou por um pesadelo com uma associação de bairro, deixe nos comentários e conte quais regras absurdas tentaram impor a você. Eu nunca pensei que estaria em tal situação. Depois de 20 anos de casamento, um divórcio surpreendentemente amigável e finalmente a compra da casa dos meus sonhos em Vale das Palmeiras, eu só queria paz. Era isso que o folheto prometia, uma comunidade tranquila e bem cuidada, onde vizinhos se tornam família. O que deveria estar escrito era: um pequeno reino tirânico, onde sua propriedade não é totalmente sua, e guardas de esquina armados podem ameaçar sua família a qualquer momento. Mas estou me adiantando. Deixe-me voltar ao início. Meu nome é Clara Monteiro, tenho 45 anos e sou advogada de direitos do consumidor em Chicago. Depois do divórcio, queria um novo começo em um bairro bonito, seguro e com boa estrutura. Vale das Palmeiras parecia perfeito. Casas em estilo colonial, gramados impecáveis. Vizinhos sorridentes que me cumprimentaram durante as visitas. O corretor mencionou que havia uma associação de moradores ativa, mas não dei muita importância. Já tinha vivido com regras de condomínio antes. Quanto pior poderia ser? A resposta: infinitamente pior do que eu imaginava. No meu primeiro dia como proprietária, ainda organizando os móveis, a campainha tocou. Uma mulher de cerca de 50 anos, nervosa e segurando uma pasta grossa, estava na porta. Bem-vinda ao Vale das Palmeiras, senhora Monteiro. Sou Patrícia Ramos, secretária da associação. Aqui está o seu kit de boas-vindas e o livro de regras. Por favor, revise logo para evitar incidentes. A forma como ela disse incidentes me fez imaginar punições públicas medievais. Agradeci e peguei a pasta, percebendo como ela olhava para os lados antes de apressar-se de volta ao carro. Estranho, mas supus que fosse apenas falta de jeito social. Mais tarde naquela noite, folheei o manual. Meu olhar jurídico logo percebeu absurdos. Proibido estacionar na rua das 22 horas às 6 horas, até mesmo para visitantes. Proibido reunir mais de 8 pessoas, sem autorização prévia. Comparecimento obrigatório às reuniões trimestrais. Multas a partir de $50, dobrando a cada reincidência. E o pior, o conselho da associação se reservava o direito de entrar nas propriedades com apenas 24 horas de aviso para fiscalizar cumprimento das regras. Uma violação gritante de direitos de propriedade. Fiz anotações mentais para questionar aquilo na próxima reunião e deixei a pasta de lado, tentando focar em tornar minha nova casa aconchegante. Uma semana depois, minha filha chegou para passar férias de 2 semanas. Luísa, aos 32 anos, era meu orgulho. Inteligente, equilibrada, realizada. Poucos sabiam, e nenhum dos vizinhos, que Luísa era comandante de uma equipe tática do FBI, com mais de 10 anos de experiência em crises. Ela nunca revelava sua profissão. Limitava-se a dizer que trabalhava no governo. Eu estava radiante em tê-la comigo. Não só sentia saudade, já que ela estava lotada em Washington, como também queria a opinião dela sobre algumas melhorias de segurança que planejava em casa. Na manhã seguinte à sua chegada, tomávamos café na varanda, quando uma senhora franzina, de idade avançada, aproximou-se da casa ao lado. Você deve ser filha da Clara. Eu sou Dona Margarida Peixoto, a fofoqueira oficial do bairro. Segundo nosso glorioso presidente da associação. Ela riu, apertando a mão de Luísa. Bem-vinda ao nosso pequeno reinado. Só tome cuidado para não infringir os decretos reais, ou vai acabar lidando com nosso chefe de segurança autoproclamado, Otávio Duarte.
Ele acha que aquele distintivo que comprou e online o transformava no xerife não oficial do Condado das Palmeiras. Dona Margarida tinha um brilho conspiratório nos olhos que me fez simpatizar com ela de imediato. Mas cuidado com Alfredo Moreira, nosso presidente da associação, ex-policial que se aposentou cedo demais. Dizem que escapou de acusações depois de um escândalo, protegido por amigos influentes. Agora comanda este lugar como se fosse seu feudo pessoal. E o tal Otávio é seu fiel executor. Naquela tarde, Luísa me ajudou a desempacotar as últimas caixas, enquanto eu contava sobre as regras absurdas da associação. Parece caso clássico de gente com problema de controle, comentou ela, alinhando meus livros na estante. Já vi isso antes, pouco poder em mãos pequenas e de repente vira obsessão, normalmente só irritante. Nós ainda não sabíamos o quão equivocada estava aquela avaliação. Naquela mesma noite, estacionei o carro ligeiramente além da vaga demarcada, uma linha quase invisível sob a iluminação fraca da rua. Na manhã seguinte, encontrei um papel laranja berrante preso ao para-brisa. Infração. Estacionamento irregular. Multa de R$50, pagável em até 7 dias. Isso é ridículo. Reclamei, abanando o aviso durante o café da manhã. Não vou pagar $50 por causa de uma linha que nem aparece. Luísa examinou o papel com atenção cirúrgica. Mãe, olha aqui a assinatura. Não é da associação. Está assinado por D. Pereira, segurança. Isso nem parece oficial. Já estava com o notebook aberto, digitando um e-mail ao conselho da associação, citando leis estaduais sobre razoabilidade na aplicação de restrições privadas. Como advogada, não podia ignorar. Pequenos abusos de poder sempre crescem se não forem contidos. Menos de meia hora depois de enviar a mensagem, o telefone tocou. Um número local desconhecido. Senhora Monteiro, fala Alfredo Moreira, presidente da Associação do Vale das Palmeiras. A voz era grave, polida demais, mas carregada de irritação. Recebi sua reclamação sobre o estacionamento. Talvez, como recém-chegada, a senhora ainda não entenda como as coisas funcionam aqui. Mantemos o valor dos imóveis através do cumprimento rigoroso das regras. Todos seguem, sem exceções. Recomendo que pague a multa e ajuste sua postura. Antes que eu pudesse citar os precedentes legais que já tinha em mãos, o tom dele endureceu. Talvez o Vale das Palmeiras não seja o lugar certo para pessoas que têm dificuldade em obedecer regras simples. As coisas tendem a ficar desconfortáveis para encrenqueiros. Uma ameaça velada, lançada como quem acende um fósforo e deixa a chama suspensa. A propósito, acrescentou ele, seco, a próxima reunião da associação é amanhã, às 19 horas, no centro comunitário. A presença é obrigatória. Desligou antes que eu dissesse qualquer palavra. Naquela noite, Luísa e eu discutíamos estratégias para a reunião quando ouvimos um barulho vindo do jardim. Em segundos ela já estava na janela. Mãe, venha ver isso! Corri até ela! Um homem corpulento, em uniforme improvisado de segurança, usava spray vermelho para desenhar um enorme X na nossa grama. O que pensa que está fazendo? Gritei, abrindo a porta. Ele se virou devagar, terminando o vandalismo antes de encarar-me. Aviso oficial da associação, senhora. Sua propriedade já recebeu várias notificações. Esse é o último alerta. Várias? Retruquei, indignada. Recebi exatamente uma. Ele bateu com a mão no coldre do cinto, de propósito, antes de caminhar até um carro estacionado do outro lado da rua. Minha fúria queimava, mas Luísa parecia calma, quase divertida. Ele acabou de insinuar que poderia usar uma arma por causa de uma infração de estacionamento? Murmurou, erguendo o celular para fotografar a cena. Mãe, acho que vou prolongar minha estadia. Isso ficou interessante. Havia algo em seu tom que me fez congelar. Não medo, mas aquele interesse calculado de quem enxerga um quebra-cabeça e já se prepara para resolvê-lo. Não sei o que significa esse X vermelho, murmurei. Mas acho que fomos marcadas como encrenqueiras.
Luísa sorriu com confiança desconcertante. Não, mãe. Eles é que acabaram de escolher a pessoa errada para intimidar. Na noite seguinte, chegamos ao centro comunitário. Cerca de 40 moradores já estavam sentados em cadeiras dobráveis. Na frente, Alfredo Moreira, imponente, cabelos grisalhos e a postura rígida de quem respira a autoridade. Ao seu lado, Otávio Duarte, o vândalo do jardim de braços cruzados. Atrás de uma mesa pequena, vi Patrícia Ramos, a secretária, ocupada com atas e relatórios. Evitou olhar para mim quando entrei. O burburinho cessou quando Alfredo bateu no microfone. Antes de começarmos, vamos dar as boas-vindas à nossa mais nova moradora, Clara Monteiro. Todos os olhares se voltaram para mim. A senhora Monteiro já demonstrou uma perspectiva bastante particular sobre nossos padrões comunitários. Alguns riram, nervosos. A maioria permaneceu em silêncio. Nos 45 minutos seguintes, assisti entre indignada e fascinada, enquanto Alfredo e Otávio conduziam a reunião como ditadores de bolso. Moradores que questionaram o aumento das taxas de jardinagem foram silenciados com respostas vagas. Quando um senhor chamado Paulo Andrade perguntou por que as despesas de segurança haviam triplicado em 6 meses, Alfredo o interrompeu. Já tratamos disso. Aumentamos a segurança porque era necessário. Questão encerrada. Nenhum detalhe foi dado. Paulo não pôde insistir. Vi olhares cruzados entre os vizinhos inquietos, mas submissos. Mas permaneceram em silêncio. O clima de intimidação era sufocante. Quando o relatório financeiro terminou, levantei a mão. Alfredo Moreira desviou o olhar para todos os lados até que só restasse eu. Sim, senhora Monteiro, disse enfim, sem esconder a irritação. Mantive a voz firme. Tenho várias perguntas sobre a base legal de alguns protocolos de execução, especialmente a cláusula que permite representantes da associação entrarem em residências privadas para inspeções de conformidade. Isso contradiz diretamente as leis estaduais de propriedade, a menos que exista consentimento explícito na escritura original. Um silêncio denso caiu sobre a sala. Além disso, continuei, a atual estrutura de sanções vai além do permitido pelo Código Estadual 2745.3, que regula associações de proprietários. O rosto de Alfredo ficou vermelho, os dedos brancos de tanto apertar o pódio. Senhora Monteiro, agradecemos suas opiniões jurídicas. Contudo, nosso estatuto foi redigido sob orientação dos melhores escritórios especializados. Essas questões foram resolvidas muito antes da sua chegada. O sorriso dele não alcançava os olhos. Talvez, se tivesse dedicado mais tempo a ler o manual de boas-vindas, em vez de buscar brechas, entenderia que ao adquirir um imóvel no Vale das Palmeiras, já consentiu com nossa forma de governança. Da próxima vez que comprar uma casa, faça uma pesquisa mais completa. O tom arrogante buscava me humilhar. Senti o calor subir às bochechas, mas anos de tribunal me ensinaram a não demonstrar quando um oponente tenta aplicar um golpe baixo. Quando a reunião terminou, Patrícia Ramos discretamente enfiou um bilhete dobrado em minha mão. Do lado de fora, abri. Cuidado. Câmeras e microfones nas áreas comuns. Eles estão observando. Antes que pudesse refletir, Otávio Duarte esbarrou de propósito em mim, quase me derrubando. Sabemos como lidar com gente como você. Pergunte ao Silveira por que venderam tão rápido no ano passado. Ele lançou a frase com veneno e seguiu para o carro. O mesmo que havia rondado minha casa na noite anterior. Quando cheguei em casa, encontrei Luísa conversando animada com Dona Margarida e um homem que não conhecia. Mãe, disse Luísa, com os olhos brilhando de entusiasmo. Acho que encontramos um pequeno exército contra o tirano do bairro. Ela apresentou Paulo Andrade, o mesmo que questionara os gastos com segurança. Paulo tem registros de segurança que a senhora precisa ver. Antes que ele abrisse o laptop, meu celular vibrou com um e-mail. Assunto: violação grave. Multa: os 5.000 reais. Remetente: Alfredo Moreira, presidente da associação. Li em voz alta. Reunião não autorizada.
Respirei fundo, indignada. Eles estão alegando que receber visitas em nossa própria casa é contra as regras. Paulo assentiu, sombrio. Fizeram o mesmo comigo mês passado quando minha família veio. Chamaram de evento não registrado, extrapolando limites de ocupação. O verdadeiro problema era que eu questionava as contas. É assim que operam. Encontram qualquer desculpa para esmagar quem não se curva. Dona Margarida tomou um gole de chá e completou. Fazem isso há anos. A maioria paga as multas para evitar confusão. Quem resiste, de repente, tem encanamento quebrado, vidros estilhaçados por brincadeiras de crianças. Sempre algo para forçar a desistência. Ela se inclinou para a frente, encarando-nos firme. Mas vocês não são a maioria, não é? Luísa sorriu. Reconheci naquela expressão a mesma determinação que havia exibir quando desmantelou uma rede de fraudes 3 anos atrás. Paulo abriu o laptop. As imagens surgiram. Tenho meses de registros. Olhem, o vídeo mostrava Alfredo e Otávio recebendo dinheiro de um empreiteiro que trabalhava sem licença. Outro mostrava Otávio colando multas apenas em casas de moradores que questionavam o conselho. O mais perturbador, Alfredo junto de um homem de terno, examinando imóveis com uma lista na mão. A minha casa estava marcada. Eles têm uma lista negra, explicou Paulo. Casas que querem forçar para depois revender com lucro, assim que a zona comercial for aprovada na rodovia. Dona Margarida abriu um caderno repleto de anotações. Sou jornalista investigativa aposentada. Velho hábito. Registrei tudo desde que Alfredo assumiu a associação. 26 famílias expulsas com assédio, multas seletivas, até intimidação. As casas sempre acabam compradas por empresas ligadas ao cunhado dele. Eles revendem por valores altos depois. As peças se encaixaram. Não era apenas abuso de poder. Era um esquema imobiliário estruturado. Então, não são só tiranos de bairro, murmurei, sentindo o fogo da indignação. São predadores. Luísa analisava as imagens com um olhar afiado, conectando pontos invisíveis para a maioria. Vejam o padrão, disse. Começam com multas pequenas, depois penalidades absurdas, em seguida problemas misteriosos nas casas. No fim, intimidação direta. Ela congelou a imagem no rosto de Alfredo, ampliando quando ele recebia o dinheiro. Não é só ganância. Ele gosta do poder. É psicológico. Ele se alimenta do controle. Dona Margarida assentiu. Exatamente. Já entrevistei dezenas de corruptos. Esse olhar eu reconheço. Ao longo da minha carreira jornalística, entrevistei dezenas de funcionários corruptos e aprendi a reconhecer um certo perfil. Aquele que se sente atraído por cargos de pequena autoridade justamente porque pode causar sofrimento sem punição. A estrutura da associação de moradores era o paraíso para esse tipo. Quase nenhuma fiscalização, poder de execução amplo e uma comunidade cativa que não conseguia escapar sem vender suas casas. Mateo acrescentou, meu sistema de segurança gravou outra coisa na semana passada. Victor instruindo Harold sobre quais casas seriam os próximos alvos. Ele mencionou especificamente a sua, Helena, dizendo que você seria um problema. Ele já tinha planejado te expulsar antes mesmo de você questioná-lo na reunião. A ideia de ter sido marcada desde o início me gelou por dentro, mas logo veio a fúria. Eles não tinham noção de quem estavam enfrentando. Eu não era apenas uma advogada veterana. Também era uma estrategista treinada pelo FBI, acostumada a derrubar organizações criminosas de verdade. Na manhã seguinte, protocolei uma denúncia formal junto à Secretaria Municipal de Habitação contra as práticas abusivas da associação. Horas depois, nossa água foi cortada. Manutenção emergencial na sua linha, anunciou Harold quando o confrontei, exibindo aquele sorriso debochado. Deve voltar em 6 horas. O regulamento da associação nos dá liberdade para esse tipo de intervenção. Talvez seja melhor manter umas garrafas de água da próxima vez que pensar em abrir reclamações. Camila observava a cena da varanda. Sua expressão neutra escondia o olhar analítico. Naquela noite,
Enquanto eu participava de uma teleconferência, ela instalou câmeras discretas pelo quintal usando equipamentos que havia conseguido com antigos contatos do FBI. Apenas precaução. Nada que comprometa uma investigação formal, me disse. Calma. Mais tarde, vimos o carro de Harold parado do outro lado da rua, apontando uma lanterna contra nossas janelas. Intimidação clássica, explicou Camila impassível. Eles querem nos forçar a desistir. E é calculado o suficiente para que, se chamarmos a polícia, digam que ele só está fazendo ronda. Enquanto falava, digitava algo no celular. Lembra da Paula, a secretária nervosa da associação? Ela acabou de mandar mensagem. Quer se encontrar amanhã na cafeteria Riverside. Disse que pode ajudar. O sorriso de Camila tinha algo predatório. Mãe, acho que acabamos de conseguir um infiltrado no castelo inimigo. Não dormi naquela noite. Da janela, ainda podia ver os faróis do carro de Harold e o feixe da lanterna cruzando nosso gramado. O X vermelho que ele havia pintado ainda manchava a grama. Um emblema escarlate que agora simbolizava resistência. Lembrei das 26 famílias que tinham sido obrigadas a abandonar suas casas, coagidas por Victor e Harold. Todas venderam a preços baixos para empresas ligadas ao cunhado de Victor. Um ciclo de intimidação a serviço da ganância, mas dessa vez ele tinha escolhido mal. Sua arrogância o levou a subestimar uma mulher que já havia enfrentado corporações gigantes em tribunais e uma ex-agente do FBI que conhecia de perto o jogo do medo. Na manhã seguinte, fui com Camila ao encontro marcado. A cafeteria Riverside estava cheia o bastante para garantir anonimato, mas silenciosa para conversas sérias. Camila se posicionou estrategicamente de frente para as duas entradas, reflexo de treinamento. Paula chegou pontualmente, nervosa, e depois de se certificar de que ninguém observava, deslizou um pendrive pela mesa. Eu registro discrepâncias financeiras há 2 anos. Sou formada em contabilidade, mas Victor me vê só como uma secretária obediente. Há quase $500 mil desviados para empresas de fachada ligadas a ele. A voz dela tremia. Minha mãe perdeu a casa aqui. Foi assediada por Victor e Harold até desistir. Eu aceitei o cargo de secretária apenas para conseguir provas. Enquanto Camila recebia os documentos, em casa eu descobria uma nova cobrança. Taxa de segurança avançada, $200 por mês. Nenhuma votação, nenhum aviso, apenas mais uma decisão arbitrária. Quando Camila voltou, havia preocupação e determinação em seu rosto. Eles estão mirando na sua casa, mãe. Seu lote é peça-chave. Se eles conseguirem expulsar você, fecham o bloco de propriedades que o grupo de investimentos precisa antes do rezoneamento comercial. As garças eram os últimos resistentes. Paula abriu um mapa em seu laptop, mostrando a ocupação dos imóveis no bairro. Quase 30% das casas já estavam registradas em nomes de várias LLCs, todas ligadas ao cunhado de Victor. Isso não é apenas corrupção da Associação de Moradores, ela disse em voz firme. É fraude imobiliária organizada. Eles inventam multas, perseguem os proprietários para desvalorizar os imóveis e forçam vendas. Enquanto isso, Victor lucra por meio das empresas da família. Naquela noite, Camila entrou em contato com um colega de confiança, o agente Rafael Torres, do FBI, pedindo uma investigação de antecedentes sobre Victor e Harold. Enquanto aguardávamos a resposta, encontrei meu carro vandalizado. No lado do motorista, pintaram em spray vermelho, obedeça ou saia. Registramos tudo e anexamos ao nosso arquivo crescente de evidências. No dia seguinte, Rafael ligou com informações preocupantes. Victor Navarro havia sido forçado a deixar o departamento de polícia após várias denúncias de uso excessivo de força e suspeitas de adulteração de provas. As acusações desapareceram em circunstâncias nebulosas. Já Harold Miller não possuía nenhuma credencial de segurança válida. E sua licença de porte velado havia sido revogada 3 anos antes, após ameaçar uma cliente em um supermercado. O mais grave, havia uma
Investigação federal em curso sobre fraudes financeiras e lavagem de dinheiro envolvendo associações de moradores em todo o condado, incluindo Riverside Oaks. Camila mal havia encerrado a ligação quando recebeu uma mensagem urgente de Mateo. Emergência. Harold está na minha porta. Ele está armado. Ela levantou-se de imediato, chave do carro na mão. Fique aqui, mãe. Ligue para a polícia e diga que é uma situação com um homem armado. Eles precisam tratar isso como prioridade. Eu vou até lá. Antes que eu pudesse protestar, ela já havia saído. Liguei para o 911, relatando a ameaça. O atendente garantiu que mandaria unidades, mas havia poucos patrulheiros disponíveis devido a um acidente múltiplo na rodovia. Poderia levar até 15 minutos. 15 minutos. Uma eternidade, com alguém armado diante das pessoas que eu amava. Não aguentei esperar. 6 minutos depois, peguei minhas chaves e corri até a casa de Mateo, 3 portas abaixo. Chegando lá, vi Harold na varanda. Uma mão no coldre, a outra apontando para as câmeras de segurança. Camila já estava posicionada entre Mateo e ele, serena, mas com os olhos concentrados. Ouvi Harold vociferar. Essas câmeras violam as regras de privacidade da associação. Estão gravando áreas comuns. Tire-as agora ou vai pagar $100 por dia, mais a remoção imediata. Mateo, firme na porta. As câmeras estão no meu terreno. A lei estadual permite. Vocês não têm autoridade para proibir. O rosto de Harold se contorceu de fúria. Não vou repetir. O conselho determinou que violam a seção 12 do regulamento. Camila falou com calma, mas cortante. Senhor, revisei o pacto de Riverside Oaks. A seção 12 trata de cronograma de jardinagem, não de sistemas de segurança. Nenhum regulamento restringe proprietários de instalarem câmeras em suas casas. Harold hesitou, surpreso. Quem é você? Sou Camila Navarro, hospedada na casa da família Garcia. Isso me diz respeito, já que você está ameaçando moradores sem base legal. A mão dele deslizou em direção ao coldre. Vocês não sabem com quem estão lidando. Aqui, quando a segurança manda, vocês obedecem. Ele puxou a arma, agitando-a entre Camila e Mateo. Tire essas câmeras agora. Camila apenas ergueu a sobrancelha. Curioso. Só amadores seguram a arma com o dedo no gatilho. Isso aumenta a chance de disparo acidental. O comentário a deixou ainda mais irritado. Você acha que isso é piada? Harold gritou, disparando um tiro para o alto. O que aconteceu em seguida foi tão rápido que mal consegui acompanhar. Camila avançou um passo, golpeou o pulso dele com a mão direita enquanto torcia o braço com a esquerda. A pistola caiu no chão. Num movimento contínuo, ela o derrubou de bruços, imobilizando-o com o joelho nas costas. Mateo, pegue a arma pelo cabo, usando a camisa. Nada de impressões digitais, disse Camila. Impassível, Mateo obedeceu atônito. Ela então olhou para mim, parada na beira do gramado. Mãe, avise a polícia que temos um suspeito armado detido. Minutos depois, as viaturas chegaram. Os policiais se aproximaram cautelosos, mas logo relaxaram ao ver Camila apresentando credenciais que eu nem sabia que ela ainda carregava. O comportamento mudou imediatamente, tornando-se mais formal à medida que os policiais tomavam posse de Douglas e guardavam a arma. Este homem disparou uma arma de fogo em uma área residencial enquanto ameaçava civis, explicou Isabel Marlowe, com o tom agora totalmente profissional. A arma parece estar sendo transportada sem licença válida. De acordo com as informações federais que recebemos, ela fez um relato conciso sobre o que havia testemunhado e os policiais pareceram gratos pela clareza do registro. Enquanto Douglas era colocado no carro da viatura, Richard Hale freou bruscamente na calçada, correndo em direção à cena. O que está acontecendo aqui? Douglas trabalha para mim, para a Associação de Moradores. Isso deve ser um mal-entendido. O policial líder bloqueou sua aproximação. Senhor, afaste-se. Este homem disparou uma arma durante um confronto e está sendo preso por múltiplas violações e acusações de agressão. O rosto de Richard se contorceu em raiva. Isso é ridículo.
Vocês não podem prender nosso agente de segurança por fazer o trabalho dele. Quem fez essas acusações? Os olhos dele pousaram em mim. Depois em Isabel. Depois em Miguel Torres. Vou acabar com a carreira de vocês por esse assédio. O policial não se abalou. Senhor, a menos que queira se juntar a ele por interferir em uma prisão, sugiro que recue agora. Enquanto Richard era forçado a assistir Douglas ser levado embora, passou por Isabel e sussurrou: você cometeu um erro grave. Não faz ideia de quem somos ou do que podemos fazer. A resposta de Isabel foi um sorriso calmo. Engraçado. Era exatamente isso que eu ia te dizer. A retaliação de Richard veio rápido. Na manhã seguinte, nossa caixa de correio estava abarrotada de notificações de violação. 17 no total. Variavam de modificações não autorizadas na jardinagem, ao X vermelho que o próprio Douglas havia pintado, até equipamentos de segurança ilegais, as nossas câmeras. Cada aviso vinha acompanhado de uma multa mínima de $100. Naquela noite, alguém destruiu as flores da frente de casa, arrancando-as e espalhando pelo gramado. As câmeras de segurança registraram 2 adolescentes mascarados, que tomaram cuidado em não deixar os rostos à mostra. A mensagem era clara. Richard tinha recursos além de Douglas, e não iria recuar. Enquanto isso, o agente André Lewis, do FBI, informou a Isabel que a unidade de crimes financeiros havia acelerado a investigação sobre a associação de moradores de Rosewood Hills, com base nas informações que fornecemos. A operação de Richard parecia ser apenas um elo dentro de uma rede ainda maior de fraudes. As acusações de intimidação e porte ilegal de armas agora acrescentavam peso real a um caso que, até então, era visto como puramente financeiro. Henrique Heron Duarte, nosso informante, continuou entregando documentos internos. Cópias de registros que mostravam quase $500 mil desviados de fundos da associação por meio de contratos falsos com empresas ligadas à família de Richard. Sarah Whittaker organizou uma reunião com moradores insatisfeitos em um restaurante fora do bairro para evitar vigilância da associação. 23 pessoas compareceram relatando histórias parecidas, multas arbitrárias, perseguição e até depredações misteriosas. Após questionarem a liderança de Richard e Ali, nasceu a Aliança de Moradores Justos, que redigiu uma petição exigindo eleições para substituir o conselho atual. Karen Brooks, que até então fingia ser fiel aliada de Richard e atuava como secretária da associação, nos informou que ele estava furioso com a oposição. Convocou uma reunião de emergência, incluindo na pauta a possibilidade de expulsar moradores problemáticos da comunidade. A sala estava lotada na noite marcada. Richard se sentou à frente com 3 conselheiros e seu advogado, o Sr. Brennan. A ausência de Douglas era notória, solto sob fiança, mas proibido de se aproximar do bairro. Richard abriu a reunião com fúria. Estamos enfrentando um ataque organizado contra a ordem de Rosewood Hills. Alguns moradores novos, disse, olhando diretamente para mim, estão incitando desrespeito às nossas regras. Isso não será tolerado. Ele passou a palavra ao advogado, que começou a citar trechos dos estatutos que supostamente permitiriam expulsões. Mas eu estava preparada, acompanhada da advogada Patrícia Reis, especialista em associações de moradores. Quando Richard tentou me impedir de falar, um coro de vozes se levantou. "Deixe-a falar!" gritou Miguel, apoiado por outros moradores. O rosto de Richard escureceu ao perceber que havia perdido o controle da sala. Apresentei provas de má gestão financeira e perseguição seletiva, embora ainda escondendo as evidências mais fortes para futuros processos. Mesmo assim, foi o suficiente para abalar os presentes. De repente, Karen se levantou. "Tudo o que a senhora Marlowe disse é verdade. Tenho documentos que comprovam as irregularidades financeiras." Richard ficou branco. "Karen, sente-se. Você está fora de ordem." Mas ela continuou firme.
Vi conselheiros intimidando moradores, falsificando registros e desviando fundos. Eu guardei cópias de tudo. A sala explodiu em murmúrios. Richard, desesperado, gritou: "Esta reunião está encerrada! Todos fora, agora!" Mas ninguém se mexeu. Em vez disso, Linda Thompson se levantou. "Eu proponho um voto imediato de não confiança no atual conselho. Conforme o artigo 8 dos estatutos." Don Richard saiu furioso, batendo a porta, prometendo vingança. Os membros restantes, acuados, alegaram ignorância. E assim, a Assembleia votou esmagadoramente pela remoção do conselho e convocação de novas eleições. Na volta para casa, Isabel e eu nos sentíamos cautelosamente vitoriosos. Mas sabíamos, Richard não largaria o poder sem uma última cartada. Encurralada, Isabel Marlowe avisou: "Isso o torna mais perigoso do que nunca." Suas palavras se mostraram proféticas. Quando chegamos em casa, a fechadura da porta da frente estava quebrada. Da escuridão, surgiu a voz de Richard Hale. "Precisamos conversar em particular, e desta vez ninguém vai chamar a polícia." Meu coração acelerou enquanto Isabel me posicionava atrás dela. Sua mão direita alcançou instintivamente o quadril, onde sua arma de serviço normalmente ficava, mas naquele momento ela estava desarmada. "Richard", chamou calmamente, "arrombamento e invasão de domicílio são crimes federais. Somando isso ao porte ilegal de arma, você está em uma situação muito séria." Uma risada áspera veio da sala de estar, e a porta se fechou. "Sei quem você é, Isabel Marlowe. Meus colegas do Departamento de Polícia pesquisaram seu nome depois do incidente de ontem. Impressionante. Mas até agentes federais precisam dormir. E acidentes acontecem com todos. Entramos com cautela e encontramos Richard sentado em minha poltrona favorita, uma arma repousando casualmente em seu colo. Isabel avaliou rapidamente a cena, saídas, distâncias, posições, antes de focar no próprio Richard. "Qual é o seu objetivo aqui, Richard?" perguntou ela. "Você já perdeu o controle da Associação de Moradores. A unidade de crimes financeiros do FBI investiga você há meses. Sair agora seria a jogada mais inteligente." Notei Isabel pressionando discretamente algo no bolso, ativando a gravação do celular e das câmeras de segurança escondidas que havíamos instalado. O sorriso de Richard não alcançou os olhos. "Muito direto, agente Marlowe, agradeço. Então serei direto também. Tenho isto." Ele levantou um documento grosso com uma mão, mantendo a arma com a outra. Um completo retrato de todas as acusações, acompanhadas de notificações para vender propriedades, oferecendo $50.000 a mais do que o preço de compra em troca de assinatura imediata. "Recusar?" perguntou ele, apontando a arma. "Então as coisas ficam complicadas." Isabel inclinou a cabeça, curiosa. "Esta é a sua solução. Mais ameaças? Percebeu que foi isso que te colocou nesta confusão." Por 20 minutos, Isabel manteve Richard falando. Planos, queixas, arrogância. Cada palavra era uma confissão cuidadosamente extraída. Ele detalhou como ele e a empresa de investimentos do cunhado miravam propriedades específicas para lucrar com rezoneamentos futuros. 34 imóveis adquiridos em 3 anos, 20 a 30% abaixo do valor de mercado, com previsão de 7 milhões de lucro. Enquanto Richard revelava subornos, empresas de fachada e coordenação com outras associações, Isabel registrava tudo, pacientemente construindo uma confissão abrangente. Sobre Doug, ele era apenas um capanga inútil, bom para ameaçar moradores e colocar notificações. "É frustrante lidar com incompetentes", disse Isabel. "Foi por isso que decidiu nos atender pessoalmente?" "Algumas coisas exigem um toque pessoal", admitiu Richard com o ego inflado. Vocês ameaçaram 3 anos de planejamento cuidadoso. Às vezes é preciso remover obstáculos, mas a paciência de Richard terminou. "Chega de conversa. Assine agora ou farei parecer uma invasão de domicílio que deu errado." Apontou a arma diretamente para mim. Isabel permaneceu perturbadoramente calma. Antes de puxar o gatilho,
Richard, saiba duas coisas. Primeiro, a arma que segura foi roubada da sala de provas da polícia há 3 anos. Segundo, toda essa conversa está sendo transmitida ao vivo ao agente Thomas Davis e sua equipe tática estacionada na rua. A confusão momentânea deu a Isabel a abertura que precisava. Em um movimento explosivo, ela executou uma técnica perfeita de desarmamento, controlando o pulso de Richard e tirando a arma de suas mãos antes que pudesse reagir. Com um movimento fluido, torceu o braço dele para trás, forçando-o a cair de bruços. Richard Hale, você está preso por invasão de domicílio, extorsão, agressão armada, conspiração para fraude imobiliária e diversas outras acusações, anunciou Isabel. A porta se abriu e o agente Thomas entrou com 4 agentes do FBI em trajes táticos. Momento perfeito, disse Isabel. Ainda segurando Richard, o rosto de Richard contorceu-se em choque enquanto era algemado. Vocês não podem fazer isso. Sabem quem eu sou? Gritou. Sim, sabemos, cortou Isabel. E todos eles estão sob investigação. A Força-Tarefa de Crimes Financeiros acompanha sua rede há meses. Sua operação na Associação de Moradores era apenas a ponta do iceberg. Thomas assentiu respeitosamente enquanto a equipe levava Richard. Comandante Mitchell, mais alguma instrução? Perguntou um agente. Os olhos de Richard se arregalaram ao ouvir o título. Comandante de Operações Táticas Especiais, FBI Chicago Field Office, respondeu Isabel com um leve sorriso. E você acabou de ameaçar minha mãe. Não foi sua jogada mais inteligente. Uma semana depois, nosso quintal estava cheio de vizinhos para um churrasco improvisado. A notícia das prisões se espalhou, junto com detalhes sobre a fraude imobiliária que Richard orquestrou. Linda Thompson foi eleita presidente interina da HOA, Karen tesoureira e Miguel líder do Comitê de Transparência. O clima era festivo e catártico. Muitos moradores compartilharam histórias de intimidação, finalmente encontrando suas vozes. Sentada no tribunal 3 meses depois, assisti Richard e Doug ouvirem a sentença. As evidências eram esmagadoras. Richard foi condenado a 15 anos de prisão federal, com restituição total aos moradores, enquanto Doug recebeu 8 anos. É como lembrar que mesmo pequenas injustiças importam, comentei, olhando para Isabel, e que enfrentá-las, às vezes, requer uma comunidade, não apenas um indivíduo, acrescentou Isabel. E, às vezes, é preciso saber quando um valentão aponta a arma para a pessoa errada. De volta a Rosewood Hills, a vida havia mudado. O conselho recém-eleito operava com total transparência e a comunidade finalmente se tornou uma verdadeira família. No gramado onde Doug uma vez pintou seu X vermelho ameaçador, colocamos uma placa divertida, área protegida pelo FBI. Pense 2 vezes antes de apontar uma arma. E assim, aprendemos que enfrentar valentões, mesmo em uniformes oficiais, às vezes exige uma mãe determinada, uma filha especialista e uma comunidade que finalmente se recusa a ter medo. E o